Bem, internautas, estou aqui com mais um vídeo. Este vídeo agora é para mostrar um tipo de portão que abre só para dentro. É um portão basculante que abre só para dentro. Existe uma tendência por parte dos governos de normatizar, ou seja, criar leis profundas proibindo os portões basculantes de abrir para dentro das calçadas, ou seja, invadindo as calçadas, pois há relato de que acidentes aconteceram. Por isso eu atendi o pedido do cliente para fazer esse tipo de portão. Vocês observam que ele só ocupa espaço interno. Não é qualquer profissional que vai conseguir fazer um portão desse, né? Fabricar um portão desse, pois alguns profissionais vacilam até mesmo dos portões tradicionais. Portanto, se você for fazer esse tipo de portão, procure um profissional que já tem experiência, né, em executar o serviço, pois esse tipo de portão exige várias adaptações que exigem a criatividade do serralheiro. Nesse caso aqui, o dono ele gostou tanto do produto final que me deu até uma gratificação boa, né, visto que o produto ficou bom e além do valor que ele pagou para a empresa, ele ainda me deu uma boa gratificação. Então vocês observam aqui, né, como o braço do portão, né, eu tirando o portão tem que ficar mais acima. Ele não funcionaria aqui embaixo, porque por ele abrir só para dentro, ele não funcionaria se fosse feito conforme o tradicional. Aqui está a máquina que eu usei para automatizar o portão. É uma máquina de meio HP com um fuso de 2,5 metros, sendo que eu cortei um pedaço, né, do fuso ou parafuso que puxa o portão para abri-lo. Então vocês estão observando aí o portão em funcionamento. Ele está funcionando, né? Ficou muito bom, não bate. Essa máquina tem como você regular ela para ela não bater tanto ao abrir quanto no fechamento. Então vocês estão vendo aí como foi feito o suporte da máquina, né? Tá vendo aqui o braço aonde ele veio, né? Então tem um reforço aqui. Essas peças aqui são buzinhos de alumínio. Fiz uma adaptação aqui, tá vendo? O bracinho que veio na máquina não serve para fazer isso, visto que a máquina ficou um pouco afastada do portão. Então vocês estão vendo aí como eu fixei, né, o fuso da máquina. Aqui dentro é onde está o contrapeso. Então é uma máquina muito boa, digital, né? Ela é tanto analógica quanto digital, né? No caso aqui eu instalei digital, né, para que ela tivesse como fazer as regulagens que o portão exige. Então vocês estão vendo aqui, né, uma adaptação que eu fiz, né, para que pudesse haver um pleno funcionamento. Vocês observam também que esse portão ele não tem greta na lateral, né? Aqui foi soldado uma barrinha para tampar as fendas que geralmente alguns serralheiros deixam. Então aqui é onde o contrapeso trabalha. Esse portão ele tem uma desvantagem, ele precisa de 2 contrapesos para não forçar a máquina. Está ligado em 220. Está ali uma tomada aqui 110 e 220, né, para que pudesse ligar a máquina. Então aqui tá vendo? Tive que colocar afastado porque o portão tem uma barrinha fechando. Aí está o trinco, se por acaso acabar a energia.
Então aqui foi um serviço grande que foi feito. Fiz também um telhado usando treliças para que não colocasse suporte. Então o portão está em funcionamento, funciona de forma tranquila. Na hora que vai aproximando do batente, ele diminui a velocidade. Tá vendo aqui? Eu tive que colocar aqui um adaptador, porque essa barrinha é a barrinha que tampa a fenda, porque o cliente não queria que ficasse greta ou fenda para que ninguém ficasse olhando para dentro do quintal dele. Então estamos vendo o funcionamento aí do portão. Não precisa fazer, isso aqui foi feito porque foi feito em forma de coluna, mas não precisa ser uma caixa nessa largura. Aqui está o portão social. Essa caixa aqui não precisa ser dessa largura, né? O contrapeso não precisa ser tão pesado, porque é um portão usado, né, com material de alumínio, só o quadro que foi feito de ferro. Dois portões. Esse aqui é o outro portão, ele é um pouco mais, né, a altura dele é menor, porque aqui tem uma parte mais alta. Aí é a outra máquina do outro portão. Então, da mesma forma como foi feito o portão que eu acabei de mostrar, foi feito esse também, né? Tive que fazer adaptações também no bracinho da máquina. Tá vendo aqui? Tem uma barra aqui tampando as fendas, a fenda da lateral, que geralmente alguns deixam com 1 centímetro de largura. Então aqui não tem essa fenda. O suporte aqui, conforme vocês estão vendo, aqui é a porta, né, de abrir o contrapeso. Então realmente o produto atendeu o cliente, ficou muito satisfeito com o produto final. Esse portão, ele não invade as calçadas. Então, conforme eu já disse, ele está dentro das normas que algumas prefeituras pretendem colocar em funcionamento, visto que alguns acidentes acontecem na abertura e fechamento do portão. Aí é a porta onde fica o contrapeso. Tá vendo? O contrapeso não precisa ser desse tamanho. Eu aproveitei material que eu tinha. Não precisa do contrapeso desse tamanho. Pode ser bem menor o contrapeso. A caixa também pode ser bem menor. Não tem necessidade de ser isso tudo aí. Isso aí é aproveitamento de material. E o cliente queria que essas caixas parecessem colunas. Tá vendo essa barra? Essa barra é que fecha a abertura que fica do lado do portão. Então vamos acionar. Então vocês observam que ele só abre para dentro. Ele não invade nem 1 centímetro a calçada e não ocupa espaço dentro da garagem do cliente. Esse portão aí, ele teve um problema, porque eu coloquei as treliças do telhado, o telhado todo pronto. Na hora que o portão foi abrir, ele pegou na ponta da treliça. Então eu tive que fazer um cortezinho na ponta da treliça
para que ele pudesse abrir. Então quem olha assim à primeira vista, parece que ele vai esbarrar na hora que está abrindo. Tá vendo aqui? Eu tive que tirar essa ponta aqui, né, da treliça para que ele pudesse abrir. A fenda embaixo, embora esteja parecendo que está maior, mas ela tem apenas meio centímetro de espaço entre a pedra do piso e o portão. Portanto, não tem como entrar nem filhote de rato. Não passa, é meio centímetro mesmo. Então ficou todo fechadinho. Tá vendo o contrapeso aqui? Movimentando aqui só para vocês verem. Olha lá o contrapeso. Aqui embaixo tem outro contrapeso. Ele trabalha com 2 contrapesos porque faltando mais ou menos 50 centímetros para chegar em cima, quando ele está abrindo, ele fica muito pesado. Então o contrapeso é justamente o segundo contrapeso, quando ele está faltando 50 centímetros para terminar de abrir. O segundo contrapeso pega aqui no chão e aí fica só um contrapeso, então ele fica mais leve. Isso foi feito para, se ele fosse trabalhar só no manual, não teria problema, mas como ia ser automatizado, então eu precisei fazer esses 2 contrapesos. Não é coisa fácil de fazer, só tem que calcular para que quando ele falte alguns 50 centímetros para terminar de abrir, então possa o contrapeso, o segundo contrapeso, apoia no chão e fica só o outro contrapeso. Então ele fica leve para terminar de abrir até em cima. Então ele abre muito bem. Não precisei colocar barra estabilizadora nem nada. Então espero que vocês possam ter entendido. Então aqui vocês vão ver olhando ele pronto. Essa mancha que está no portão aí é algo espelhado que estava no chão, então deu essa mancha. Então esse é o produto final, vocês olhando. Vou mostrar ainda ele funcionando por fora. Então agora eu vou mostrar ele por fora como ficou, né? Já todo pintadinho. Então vocês observam que ele não avança nada para dentro da calçada. Um portão muito bom, principalmente para calçadas muito movimentadas. Então vocês não tem, quem fizer esse tipo de portão não tem problema de causar ferimento em alguém. Então o segundo, que é mais alto um pouco, ele não ocupa espaço também dentro da garagem, pois conforme ele vai abaixando, já está numa altura que não pega nos carros. Agora vocês vão ver ele funcionando olhando de frente.
realmente um portão que atende às especificações que os prefeitos pretendem. Bem, aqui eu coloquei algumas dicas, algumas informações, né, visto que esse portão é diferente. Então aqui, né, coloquei aqui que esse portão é diferente dos portões tradicionais de bascular. As vantagens é que não avança para dentro da calçada, o portão não corre risco de atingir os pedestres. Uma outra característica é que não tem frestas, portanto não tem como alguém olhar para dentro, né? Outra coisa é que o portão ele quase encosta em cima, ou seja, não perde aqueles famosos 30 centímetros tão destacados por alguns fabricantes de portões. E esse tipo de portão ele está dentro das regras, pois a qualquer momento as autoridades podem proibir o uso de portões que avançam para dentro da calçada. A desvantagem é que fica um pouco mais caro, tanto para fabricar o portão quanto para automatizar, pois conforme vocês viram, a máquina tem que ter um fuso maior. O fuso é aquele parafuso que sobe e desce o portão. Então ele fica um pouco mais caro para automatizar. Uma outra coisa é que tem que usar 2 contrapesos nele, né, para que não sobrecarregue a máquina. E o contrapeso precisa de um percurso maior, né, visto que ele busca o portão lá embaixo. O eixo giratório do portão é bem baixo, né? Vocês devem ter observado uns 20 centímetros acima do piso. Então o contrapeso exige um cabo de aço maior, né? Existe um percurso maior, mas é um portão que está dentro das normas que algumas prefeituras pretendem passar a exigir. Então espero que este vídeo tenha ajudado vocês a saber que é possível fabricar um portão de bascular avançando apenas para dentro da garagem. Não ocupa espaço nem fora e nem dentro da garagem. Então espero que isso tenha mostrado para vocês que é possível fazer um portão assim, porque alguns serralheiros eles dizem que não tem jeito, e tem, né? Tem como fazer sim. Agradeço aí por ter assistido o vídeo e espero que tenha ajudado aqueles que trabalham com serralheria e também ajudar aqueles que querem fabricar um portão, né? Querem encomendar um portão. Então isso mostra que é possível fazer o portão dentro das normas, né, de não avançar para dentro das calçadas. Agradeço aí por assistir o vídeo.